Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Ítalo e atualmente eu estou no terceiro período do curso de Medicina aqui na Universidade Federal do Piauí. Bom, já passou um tempinho desde o último vídeo que eu postei e hoje eu decidi gravar e postar aqui para vocês um vídeo contando um pouquinho de como foi o meu primeiro período na Faculdade de Medicina. Depois eu vou gravar um outro vídeo falando de como foi o meu segundo período, mas aí vão ser vídeos curtinhos, é, porque é só mesmo para fazer um resumão. É importante contextualizar que, como quem assistiu os vídeos passados, viram que antes de cursar na Federal, eu cursei um período na Universidade Estadual. Então, algumas matérias do primeiro período eu consegui dispensar, então eu não precisei cursar elas novamente. O que foi muito bom, porque eu passei tendo um tempo tive mais tempo livre durante o meu primeiro período. E aí eu vou mostrar aqui na tela para vocês quais são as matérias que tem na grade curricular do primeiro período e falar quais foram as matérias que de fato cursei, né? Tirando as matérias que eu dispensei. Vou contar também quais foram os materiais que eu utilizei durante o primeiro período e basicamente é isso. Como vou colocar aqui a foto para vocês das matérias que são da grade curricular. E dessas matérias que estão aí, as únicas que eu cursei foram Bioquímica Médica, não, Bioquímica não, dispensei. Biofísica para Medicina, Fundamentos da Prática Médica, Introdução à Metodologia Científica, Iniciação às Práticas em Saúde, Seminário de Introdução ao Curso, Anatomia Médica 2. Então, falando um pouquinho de alguma dessas matérias. Esse seminário de introdução ao curso, ele basicamente é aquela semana do calouro, sabe? Onde você vai na faculdade conhecer, aí tem trote, tem interação com os veteranos. Basicamente isso, não é uma matéria de fato, mas ela é considerada como uma matéria, então tem até presença, tem nota também. Enfim, já falando também agora de biofísica para medicina. Foi uma matéria que exigiu um pouco de estudo e tudo mais. E é uma matéria que às vezes você pode achar que ela não é tão importante, mas quando você chega nos períodos posteriores, que você vai pagar a fisiologia, por exemplo, você vê que é uma matéria extremamente importante, porque muitos conceitos dela você vai acabar utilizando nas outras matérias. Então, se você puder, né, estudar um pouquinho bem essa matéria, aconselho que estude, porque vai te ajudar muito nas matérias seguintes, principalmente fisiologia. Fundamentos da prática médica. Essa matéria, todos os nossos professores eram médicos, então eram vários professores, e cada um deles dava um assunto diferente, e no final todos eles se juntavam para poder fazer a prova. E era assim, eu confesso que eu esperava mais dessa matéria, porque o nome dela é Fundamentos da Prática Médica, mas a gente não tinha nenhuma prática em si, era só mesmo teoria, os professores falando ali de conceitos da medicina, de relação médico-paciente, essas coisas. Mas assim, a teoria realmente foi muito importante, foi muito boa as aulas que nós tivemos, mas se tivesse uma prática também seria bem melhor. Mas tirando isso, foi uma matéria realmente muito boa. Já agora falando de introdução à metodologia científica. Essa matéria, ela é extremamente importante porque quem está na faculdade, quem pretende entrar, sabe ou vai saber que metodologia científica, pesquisa, enfim, é muito importante para você construir um bom currículo. Então, para você conseguir saber o que fazer numa pesquisa, como começar uma pesquisa, essa matéria é extremamente importante. O grande problema foi, o nosso professor, ele não focava tanto em ensinar essa questão da introdução à metodologia científica. Às vezes parecia que a aula era mais uma aula de filosofia do que uma aula de metodologia científica mesmo. Então acabava que às vezes não era tão proveitosa, na maioria das vezes, na verdade, não era uma aula tão proveitosa. Então não foi uma das minhas matérias favoritas. Agora, iniciação às práticas em saúde foi uma das minhas preferidas. Primeiro porque o professor ele era incrível, era um professor muito querido, muito querido. E nessa matéria a gente abordava diversos conceitos assim da saúde pública, de saúde mesmo no geral. E nós também fazíamos muitas ações de extensão. Então, muitas aulas a gente simplesmente não ficava na sala. A gente ia para algum outro lugar, fazer alguma ação lá, alguma atividade, coisas do tipo. Mas foi uma matéria muito, muito boa mesmo. E por fim,
falando da Anatomia Médica 2, que foi a outra matéria que eu cursei. A Anatomia Médica 2 aqui na UFP, ela é basicamente neuroanatomia. Então, assim, vocês já devem saber, só de falar o nome neuroanatomia, que é uma matéria muito cansativa, muito puxada, que você realmente necessita de um estudo muito acentuado para conseguir entender e conseguir passar na matéria mesmo, né? Além de ser uma matéria extremamente importante. Foi a matéria que mais me deu dor de cabeça nesse primeiro período, porque como eu falei para vocês, eu dispensei algumas matérias, eu consegui dispensar três matérias eu dispensei. Então, eu só cursei 5 matérias. Ou seja, eu tive relativamente, comparado com meus colegas de classe, um tempo livre maior para poder estudar. E mesmo assim, eu ainda fiquei de prova final na matéria, mas deu tudo certo e eu consegui passar no final. Mas serviu como um alerta, né, para quando você fica muito relaxado, você pode acabar que você, em vez de estudar mais, você fique mais preguiçoso, que foi o meu caso. Então, eu comecei a repensar melhor e quanto mais tempo livre eu tinha, no segundo período, por exemplo, eu já comecei a estudar mais em vez de só descansar e tudo mais. Enfim. Mas, bom, gente, basicamente foram essas matérias que eu cursei e basicamente foram essas impressões que eu tive em relação a elas. Dessas, a que mais eu gostei, como eu falei pra vocês, foi iniciação às práticas em saúde. E a que eu menos gostei foi realmente introdução à metodologia científica. Não por ser uma matéria ruim, muito pelo contrário, mas é porque eu acho que a matéria não atingiu de fato o objetivo que ela deveria ter atingido. Mas fora isso, foi um período tranquilo, eu tive muito tempo livre, realmente, já que eu dispensei outras matérias. E bom, basicamente foi isso. Agora falando dos materiais, gente, não tem muito mistério. No primeiro período, acho que da maioria das universidades, o material básico que você vai usar é o jaleco para as aulas práticas de anatomia, de biofísica, por exemplo, também. Então, o jaleco vai ser o principal. E fora isso, eu levava meu caderno, minhas canetas, enfim, para poder anotar algumas coisas. No segundo período, ou no terceiro, não, no segundo período, eu já comprei um tablet, que inclusive é o que eu estou usando para gravar. Para poder começar a estudar, mas eu só estou começando a usar ele para estudar mesmo de fato agora no terceiro período. No segundo período eu ainda passei muito tempo utilizando apenas o caderno e caneta. E aí, se vocês quiserem também, eu posso depois trazer um vídeo falando um pouquinho de como é o meu método de estudos hoje em dia, no terceiro período. E enfim, bom pessoal, mas basicamente eu acho que foi isso, eu acho que eu consegui fazer um resumão de como foi o meu primeiro período. Realmente não tem muito o que falar porque eu dispensei muitas matérias, então acabou que não tive tanto o que falar nas outras matérias. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você queira continuar acompanhando. E também, se você quiser deixar sugestões de vídeo aí nos comentários, pode ficar à vontade. Eu pretendo trazer alguns medvlogs aqui pro canal. Só tô tomando coragem para poder gravar. E na verdade, eu até gravo alguns, mas é no TikTok. Então, vou deixar o link aqui também na descrição, deixar o arroba aí na tela, para caso vocês queiram ir lá olhar. Mas medvlog mesmo em cima, aqueles vídeos mais longos em que eu mostro o meu rosto e fico andando pela universidade, posso ter um pouquinho de vergonha, uma vergonha maior. Mas eu espero superar isso para poder trazer vídeo aqui para vocês. Mas fora isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões aí caso vocês queiram. E basicamente foi isso. Eu vou gravar agora o vídeo do segundo período. E talvez eu poste ele nessa semana ainda, ou talvez na próxima semana. Mas enfim, tchau. Espero que vocês tenham gostado.